Olá, Guarulhos! Estamos novamente com o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje pela www.tvtalitonews.com.br, com esse que vos fala, Nelson Chúcio, na direção de Nelsinho Leite, ao vivo. E hoje estamos trazendo também mais uma amiga, né, colega advogada também, colega de coral, né, cantamos juntos no coral, já no passado, e ela também participa de uma comissão da OAB, e nós vamos falar também sobre a comissão que ela participa lá na OAB, e ela vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida, né? Sim. Doutora Cíntia vai declinar o nome todo e vai me responder já se é nascido ou não na cidade de Guarulhos. E agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Viu? Eu que agradeço, Nelson, agradeço bastante o convite por participar desse programa. Boa noite a todos. Meu nome é Cíntia Gomes de Santos Perazzolo, sou advogada, não nasci em Guarulhos, mas sempre morei em Guarulhos desde o meu nascimento. Então, sou praticamente guarulhense, sempre morei aqui. E quando menina, veio a residir aonde? Sempre morei no bairro do Gopouva, do nascimento até sair de lá para casar, sempre morei no bairro do Gopouva. E que, mais ou menos, em que local? Gopouva é um pouquinho... É uma travessa ali da Mãe dos Homens, próximo ao batalhão, 15º batalhão ali. Escolaridade também foi por ali, os primeiros bancos de escola? Os primeiros bancos, sim, estudei ali na Escola do Estado, que tem ali o Valdemar Freire Veras, chamado carinhosamente de Bebedouro. Depois estudei no Colégio Ético, depois estudei no antigo Colégio Progresso, hoje não é mais Colégio Progresso, e só depois que eu fui um pouquinho para mais longe, que aí eu fiz Cefam, que aí foi no SECAP. Ah, legal. E nessa sua trajetória de menina, né, nos bancos escolares, o que você tem para contar para nós? Como é que era assim a sua visão, né, de vida, de mundo, Guarulhos? Como é que era Guarulhos para você naquela época? Guarulhos para mim era como, infelizmente é para muitos guarulhenses, era um braço de São Paulo. Eu estudava aqui, eu morava aqui, mas principalmente de pequena, né, o shopping era em São Paulo, o cinema, tinha o Cinestar lá, mas o cinema a gente acabava indo para São Paulo. Mesmo o parque, a gente acabava indo para São Paulo, fui conhecer o Bosque Maia, já era meio grandinho, assim. Eu conheci o Ibirapuera, né? Guarulhos era meio que, infelizmente, assim, um anexo de São Paulo, como ainda é hoje. Guarulhos cresceu muito de lá para cá, mas como ainda é hoje para muitos guarulhenses, né? Fala um pouquinho dos seus pais, a profissão, o nome deles, a irmandade. A minha mãe se chama Carminda, professora de educação infantil, trabalha na prefeitura de Guarulhos. Meu pai, já falecido, Domingos, é vendedor de veículos, trabalhou em muitas concessionárias, que esse mercado é bastante sazonal, né? Sim. E tenho uma irmã apenas, que é a Carla, que é estudante de psicologia, cabeleireira, trabalha aí cuidando da aparência das pessoas. Fala do maridão um pouco também, dos filhos, né? Meu marido. Vamos aproveitar aí. Eu queria compartilhar, desculpa, eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Fica à vontade, enquanto você vai compartilhando. Meu marido é o Anderson, a gente tem uma empresa de informática, então ele trabalha com TI, trabalha com informática. E também é daqui de Guarulhos, também tem a origem aqui em Guarulhos. Nós temos 2 filhos, a Sofia, de 6 anos, o Giovanni, de 4. É isso, moramos ainda aqui. Época de ginásio, o que você lembra e o que você pode falar da sua juventude, do que você fazia, o seu lazer? Conta um pouquinho. O meu lazer era estudar, eu sempre estudei muito, Nelson. O meu lazer era estudar, eu estudava no Colégio Progresso, que era ali pertinho de casa. E eu gostava de estudar mesmo, me dedicava aos estudos. E era isso, assim, era... Nessas suas andanças, né, então, que você alega que muito pouco frequentava Guarulhos, quando ia para São Paulo, você ia com quem? Ia com seus pais? Ia com os meus pais, ia com os meus E pais. qual é o veículo que vocês utilizavam na época lá? A gente ia de carro. De carro? De carro.
Então você também andou pouco de ônibus aqui na região? Eu andava, a gente tinha um carro só, então quando era com a minha mãe a gente ia mais de ônibus. Sei. Mas com o meu pai a gente andava de carro. Frequentei bastante também o Clube de Regatas Tietê, nós fomos sócios até Que bom. começo da minha adolescência, nós éramos sócios. Então, mas era de carro, era a maior parte. Não dá para dizer assim, não sabia andar de ônibus, como algumas pessoas às vezes não têm esse contato. Andava de ônibus, andava de metrô, para ir para casa da minha tia em Carapicuíba, algumas vezes cheguei aí de trem também. Mas a maior parte do tempo, assim, para ir para São Paulo com meus pais de carro. E qual é a sua visão de Guarulhos nessas andanças, nessa época, assim? A parte de mobilidade, a parte das construções, as próprias vias, como é que você era feio, era bonito, era bucólico, era estranho, era normal? Era normal, era uma cidade normal. Assim, muitos buracos na época, não tinha buraco? Eu não lembro, de adolescente eu não lembro. Na época, assim, mais de Os ônibus eram muito cheios quando você se utilizava de ônibus? Os ônibus, eu me lembro de serem sujos e de serem cheios, bem cheios, assim. A gente ia muitas vezes para a Zona Norte, que eu tenho família lá também, e os ônibus eram cheios, muito, muito mesmo. Disso eu me lembro, de apertada no ônibus. Assim, você frequentava, assim, aqui em Guarulhos, ou mesmo fora, os bailinhos, ou bailes de formatura, lanchonetes, você lembra desse tempo? Tem alguma coisa pitoresca que aconteceu, que você se lembra, engraçada? Não me lembro de nada. Eu comecei a frequentar mais tarde, um pouco, sempre como falei, fui muito de estudar, andava com o papai e com a mamãe, mas não me lembro, assim, de nenhum clube. Os colegas até iam. Por exemplo, assim, lá no Regatas Tietê, eu me lembro, quando moço, estudante, a gente ia muito para baile de formatura, tinha grandes bailes de formatura lá. Tinha, mas aí nesse tempo, nesses áureos tempos do Tietê, eu ainda era muito nova. O que eu me lembro muito do Tietê dos bailes de carnaval. Nos bailes de carnaval nós íamos, então essa é uma lembrança que eu tenho de pequena. Então nós íamos, e aí ao menos em algum dos dias a gente entrava no salão, ia no baile mesmo, lá dentro. Isso eu me lembro muito que tinha shows acrobáticos ali naqueles trampolins que ficavam na beirada da Marginal, que hoje não existe mais, né, o complexo de piscinas não existe mais. Dessa parte eu me lembro, aí ia, mas era de carnaval, porque eu ainda era pequena. Quando eu cresci, assim, mais a minha adolescência, o Tietê já não tinha mais aquele reconhecimento que tinha quando eu era pequena. O carnaval se dissipou, né? Nunca mais houve os carnavais de clubes, como havia no passado, né? Que era muito bom, muito gostoso, né? Por exemplo, fora de Guarulhos, São Paulo, alguma viagem que você fez para a praia, essas coisas? Tinha Nós esse hábito também, não? viajávamos 2 vezes por ano, eu ia até o Rio Grande do Sul. Que bom. Então, 2 vezes eu tenho família lá, os meus avós maternos moravam lá, eu ainda tenho tios e primos, e aí então 2 vezes por ano a gente ia até lá e algumas vezes fui de carro e muitas vezes mesmo, fui de ônibus pro Rio Grande do Sul. Aí são 1.500... Desculpa, põe no meu Face, que aí do meu Face eu já te... São 1.500 quilômetros de Nós ônibus. estamos ao vivo aqui, temos que... TV ao vivo acontece, né? São 1.500 quilômetros de ônibus e a gente ia, e era uma festa, né? Era uma festa. Bacana. E esse seu crescimento só com uma irmãzinha aí, como é que foi? Vocês brigavam muito? Não. Eram bem companheiras? Bem companheiras. Amigas mesmo? Sim, e somos até hoje. A minha irmã tem 5 anos e meio a menos do que eu. E ela é muito companheira até hoje. A gente se fala todo dia. A minha irmã Carla.
né? Isso. Cantou e a gente conosco também, né? cantou um tempo lá Nós também. somos colegas, né, de coral na OAB, na gestão do Fábio de Souza, né? Isso. Fizemos algumas apresentações, inclusive na Fizemos própria no festividade, baile. no baile da OAB. Isso. E também na igreja matriz, né? Isso. Fizemos uma com o nosso querido Dr. Marcelo, né? Isso, o Dr. Marcelo Eduardo Borges, que hoje trabalha com música. Sim. Era o nosso maestro, grande amigo da gente, aí, filho de ex-juiz, né? Isso. Um grande cara, um abração para o Dr. Marcelo, né? Sim, um abraço, e muito também querido, muito querido. Aos nossos componentes lá, o Alício, tá me fugindo agora. A Sueli, a Cleonice. Outro dia eu encontrei com a Cleonice, ela ainda faz coral no Adamastor. Outro dia eu encontrei com ela, todos muito queridos mesmo. Muito bom, Era uma um turma momento muito boa. gostoso. Foi muito emocionante poder estar participando do coral lá. E as apresentações também foram assim fantásticas, né? Foram. Até foram gravadas, né? Uma da igreja é gravada, eu tenho essa gravação, não sei se você tem. Eu tenho a da Tem, igreja, né? Eu tenho a do... A do baile também você tem? Eu tenho a do baile. Acho que a do baile eu não tenho. Compartilho com você depois. Legal. Eu tenho a do baile e nós cantamos algumas vezes na Casa da Advocacia também, que era aqui na Luiz Facine. Isso. Eu tenho alguns desses registros também. Maravilha. Foi um bom momento lá dessa gestão do Fábio aí, mas infelizmente depois não deu mais certo, né? Eu engravidei. E aí cada um foi tendo os seus motivos, né? Então assim, eu engravidei, saí já na época de TBB, e aí cada um teve os seus compromissos, seus problemas, foi saindo e acabou se esvaziando. Né, os nossos colegas advogados, muito poucos para poucos, a gente tinha bastante, né? Gente da comunidade. Nós tínhamos no coral gente da comunidade porque faltavam vozes. Vozes lá de colegas advogados, né? Que a gente queria um coral. Né? Acho que em São Paulo, na seccional, nós temos um bom coral lá, né? Soube que sim, e eu não sei como é que tá, precisaria ver com o departamento... De cultura lá. Eu acho que cultural aqui em Guarulhos, mas também... Havia promessa de que se formaria, né, um novo coral. Houve a tentativa no ano passado de se instaurar o coral, eu já não tinha mais possibilidade de participar, e eu não sei como é que ficou. Eu soube, procurei, mas depois ninguém mais me falou mais nada, então acho que, não, infelizmente, não chegou a progredir a ideia, né? É muito triste, porque é muito gostoso, né? Eu gostava muito mesmo, e o Marcelo dava... o canto, né? E dava aula de técnica, aula de teoria musical, era ótimo. Era muito bom. Era ótimo. Chegamos até a tocar flauta, né? Lembra que ele dava aula de flauta para nós também? Muito bacana.